Saudações cordiais, amados amigos, e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. No dia de hoje, falaremos de um tópico de extrema importância, o selamento. Alguma vez você já ouviu falar do selamento? O que é que te parece a expressão selamento? Será que nos dias que correm está a decorrer o processo de selamento? Como é que nós podemos compreender isto? Será que a Bíblia diz alguma coisa ligada ao processo de selamento? Estas e outras questões poderemos apresentar o seu desenvolvimento ao longo do estudo do dia de hoje. O selamento, amados amigos, é um processo que consiste no lacrar ou então em colocar alguma marca, um selo ou sinal. Quando nós falamos de marca, selo ou sinal, estamos a falar automaticamente de expressões sinônimas ou estamos a falar de mesmas coisas. E este processo, nos dias que correm, ele está a decorrer. Como é que nós podemos compreender isso? Vejam, nós temos alguns textos bíblicos que nos deixam claro, ou que deixam claro este processo que está a decorrer neste exato momento. O livro de Efésios, capítulo 1, verso 13, diz o seguinte. Efésios, capítulo 1, verso 13. Nele, igualmente, vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. O primeiro elemento é este. Vós fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Estamos a dizer o seguinte, que o Espírito Santo é o agente que está envolvido neste processo de selamento. Ou ele é o responsável por colocar este selo. O outro texto está em Efésios, capítulo 4, verso 30, que diz o seguinte, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Estamos a dizer o seguinte, que o Espírito Santo fica triste, não é? Se fica triste, quer dizer que ele tem sentimentos. Por outras palavras, esta gente que está a desenvolver este processo de selamento, ele não precisa de ser entristecido. Porque a Bíblia diz, este Espírito Santo foi selado em nós para o quê? Para o dia da redenção. Há necessidade que a gente preste atenção para estes textos porque são muito profundos. Há ainda outros textos que vamos aqui apresentar que nos vão ajudar a compreender ainda de forma mais profunda a respeito deste processo de selamento. Como é que está a decorrer neste exato momento? Agora identificamos o agente que está a fazer parte ou que está a fazer face a este processo de selamento. Por outras palavras, o Espírito Santo é que é o responsável por conduzir este processo de selamento. E este processo se inicia desde o momento que a pessoa entrega a vida a Jesus Cristo. A pessoa acaba recebendo este selo da verdade. Eu gosto de um texto que está aqui em Isaías capítulo 8, verso 16. Isaías capítulo 8, verso 16 diz algo de extrema importância a respeito deste processo de selamento. Verso 16 diz o seguinte, guarda, pois, o mandamento com todo o zelo, sela a lei e firma este ensinamento no coração dos meus discípulos. Estamos a dizer o seguinte, que neste processo de selamento, a coisa que está sendo selada no coração das pessoas é exatamente a lei de Deus, a lei da verdade, a lei da liberdade, a lei do amor. E este elemento está sendo selado no coração das pessoas. E alguém pode me fazer a seguinte pergunta, qual é esta lei de Deus que a Bíblia nos faz referência? A Bíblia diz no livro de Êxodo, capítulo 20, a partir do verso 1 até 17, nós encontramos lá os 10 mandamentos que fazem parte da lei de Deus. Então, a Bíblia nos orienta a olharmos para estes mandamentos e buscarmos, de todas as formas, cumprir ou então seguir aquilo que lá está escrito. Vocês também podem encontrar esta lei no livro de Deuteronômio, capítulo 5. Então, quando nós falamos do selo de Deus, estamos a dizer o agente que sela no coração das pessoas esta lei é o Espírito Santo. E quando é que termina? Alguém pode fazer uma pergunta. Termina quando a pessoa morre. Ou então termina quando a graça de Deus fechar. E nós estamos a viver em tempos muito peculiares. Estamos a ver num momento em que a graça de Deus está prestes a terminar. Jesus Cristo está prestes a sair do lugar santíssimo, onde ele se encontra a interceder por toda a humanidade. E quando ele sair, já não haverá mais oportunidade para arrependimento. Já não haverá mais oportunidade para que as pessoas possam entregar a vida a Jesus Cristo. Mesmo tendo o desejo de entregar a vida a Jesus Cristo, já não haverá mais chance de ser perdoado os pecados e de ser salvo. Nós teremos uma lição que também fala a respeito disto. O Apocalipse capítulo 7, a partir do verso 1. João vê 4 anjos. E estes 4 anjos estavam dispostos nos quatro cantos da terra e eles estavam a segurar os ventos que poderiam soprar sobre a terra, soprar sobre as árvores, soprar sobre tudo que se encontrava lá na terra. Só que a Bíblia diz que veio um anjo do Oriente e este anjo deu ordem para que aqueles anjos não pudessem soltar a terra
Porque se eles soltassem, o que aconteceria? Os ventos irromperiam sobre a terra e destruiriam tudo que estivesse lá. Por outras palavras, Jeremias capítulo 50 deixa claro que quando se trata de ventos, está a se falar de guerras, tremores de terra, todos os problemas que assolam o mundo hoje, principalmente as guerras. Vejam, estamos a ver num mundo que está excitado em praticar as guerras, um mundo que está com desejo profundo de se destruir, se autodestruir. Hoje criam-se bombas, armamentos muito pesados para poder destruir todo o planeta. E isso não tem estado a acontecer por causa do quê? Porque esses 4 anjos ainda estão a segurar esses ventos que podem vir a soprar sobre a terra, que podem soprar sobre as árvores, sabe? Quando se fala de árvores, estamos a falar de líderes, estamos a falar também de pessoas. Então Deus está a nos proteger ainda. Deus é que não está a deixar que estes ventos soprem sobre a terra. Sendo assim, é importante, enquanto esses anjos ainda continuam a segurar estes ventos que podem irromper sobre a terra, que a gente entregue a vida a Jesus Cristo antes que a graça termine. É importante que a gente aceite a verdade, para que esta verdade seja selada nos nossos corações. Deus deseja selar no seu coração a sua lei. Deus deseja selar no seu coração a sua palavra, a verdade absoluta. A Bíblia continua a dizer o seguinte, que o anjo, quando deu a ordem para que os ventos, para que os anjos não soltassem a terra, então começou o processo de selamento. A Bíblia diz que até que hajamos selados todos aqueles que são servos do nosso Deus. Olha, todos aqueles que aceitam a verdade, está escrito aqui na Bíblia, todos aqueles que aceitam a lei de Deus, como está escrito aqui na Bíblia. Nós vivemos num tempo em que há pessoas que simplesmente, mesmo vendo o que está escrito, simplesmente escolhem rejeitar aquilo que está escrito. Agora, todos aqueles que aceitam aquilo que está escrito, não aceitaram porque simplesmente desejaram. O Espírito Santo de Deus é que foi o responsável, o agente principal que influenciou esta pessoa a aceitar a verdade. Lembram-se quando falamos da chuva seródia? Dizíamos nós que o Espírito Santo é que é o responsável por influenciar as pessoas a aceitar a verdade. Ele é o responsável por recordar às pessoas a verdade bíblica. Ele é o responsável por ensinar às pessoas aquilo que está escrito na palavra de Deus. Então, é o desejo de Deus que você também seja selado. E alguém pode perguntar, esta lei de Deus que se está a fazer referência, qual é o ponto fulcral ou a parte principal que se constitui basicamente como selo de Deus? De acordo com a palavra de Deus, no livro de Êxodo, capítulo 20, no verso 8 até 11, a Bíblia diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, todo o teu trabalho. No sétimo dia, o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Neste dia você não fará nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem um estrangeiro que habita nas tuas portas. Até os teus animais no dia de sábado não podem fazer nada. Algumas pessoas têm sido precipitadas ao dizer que o sábado é um dia que simplesmente as pessoas têm sido exigidas até a não comer. Não, é uma mentira. Algumas pessoas até dizem que não se toma banho. É mentira. Fazem-se essas atividades. A única atividade que o Senhor Deus nos orienta a fazer no sábado é a obra de caridade. Ajudar aqueles que necessitam. Apoiar aqueles que têm falta de alimento. Esta é a principal coisa que o Senhor Deus deseja que nós, como seus filhos, possamos fazer no dia de sábado. Obras de caridade, assim como Jesus Cristo fazia, curando os cegos, curando os mancos, dando vida àqueles que haviam morrido. Obras de caridade é o que o Senhor Deus aqui nos orienta. Então, a Bíblia nos orienta que nós todos precisamos de estar preparados para podermos receber este selo de Deus. Ao receber o selo de Deus, nós vamos receber o selo de pertença. Quer dizer, sendo selado por Deus, automaticamente seremos identificados por Deus como seus filhos. Pertenceremos a Deus. E o livro de Ezequiel, capítulo 20, verso 12 e verso 20, dizem esses versos que o Senhor Deus nos deu os sábados para que servissem de sinal entre nós e Ele. Êxodo capítulo 31, verso 12 e 13. Podem ler até o verso 18 também. Vocês podem perceber que o Senhor Deus nos deu o sábado como memorial da criação. E este sábado serve de sinal entre nós e Deus. Então, como é que Deus nos identifica? É através do sábado. E atualmente, Deus está a lacrar esta verdade no coração das pessoas. Deus está a colocar esta verdade no coração das pessoas. Muitas pessoas estão, na verdade, na corrente, ou então na moldura, na multidão da decisão, no ponto da decisão, estão a aceitar estas verdades e Deus está automaticamente a selar os seus filhos com esta verdade. Será que você não gostaria de ser identificado como servo de Deus, filho de Deus? Não gostaria de ser marcado por Deus pelo seu selo da justiça, o selo da verdade, que é exatamente colocado pelo Espírito Santo? Se esta for a tua vontade, coloca lá nos comentários, eu quero. Que o Senhor Deus te possa abençoar. Até a próxima.